Como está aqui hoje, por todos aqueles que vieram aqui para receber a bênção do Senhor, família do Andrés, todo mundo que está aqui hoje, cada irmão e cada irmã, que o Senhor te abençoe ricamente. Os irmãos que estiveram no evento lá em Santo Antônio de Silveira, eu estou hora para ir foi mesmo. Aí vocês foram parando, foi olhando a paisagem, e admirando, para voltar, não tem mais pressa. Graças a Deus, todo mundo foi bem. Deus abençoe a família do irmão Anderson, não está aqui, mas a Amanda está aí. E que foram participar lá, Maluca, Lorena, Lívia, né? Deus abençoe, irmãos. Mateus 12, 33. Ou dizeis que a árvore boa e o seu fruto bom, ou dizer que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Por do que há em abundância no coração, isso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu tesouro, do seu coração, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira coisas más. Mas eu não digo que de toda a palavra ociosa dos homens de série não lhe dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado, por tuas palavras também serás condenado. Senhor nosso Deus e Pai, fale conosco, encha-nos da tua graça, Senhor. Nós viemos aqui para fazer a tua vontade, para ouvir o Senhor. Então fale com a tua igreja, com o teu povo, de uma maneira muito especial, em nome de Jesus. Podemos assentar-nos. Irmãos, você há de concordar comigo que nesse mundo maravilhoso de Deus, não existe nada mais especial do que o ser humano. Amém? Nós somos a obra-prima do Criador. Você é a menina dos olhos do Senhor. Fala para o seu irmão que está aí do lado, você é especial. Agora vira para o mesmo irmão e fala, você é lindo. Você é lindo. Está vendo, pai? Os homens não, só as mulheres. Fala para o irmão que está do seu lado, você é lindo. Por quê, irmão? Nós somos obra-prima do Senhor. E o Senhor nos fez especial. E Ele nos fez diferente de todo o que Ele criou antes. Porque nós somos parecido com Deus. Você é parecido com Deus. Mas só que para nos assemelharmos a Deus, nós temos que ter o Espírito de Deus agindo em nós. Amém. Porque nós somos, diz a Bíblia, feito a imagem e semelhança de Deus. Né? E alguns pregadores gostam de afirmar que quando Adão pecou, quando Eva pecou, quando o ser humano pecou, ele perdeu a semelhança com Deus. Que o que se assemelha o homem a Deus é o Espírito de Deus agindo no homem, que coloca as características de Deus em nós. Eu quero acreditar que isso é verdade. Mas todo homem, toda mulher, ele se parece com o Criador. Sabe por quê? Porque ele é dotado com as qualidades que Deus criou. Ele tem 5 sentidos que só o ser humano tem. Né? Quais são eles? Os nossos 5 sentidos básicos. Quais são eles? Audição, paladar. Nessa ordem: visão, audição, paladar, olfato e tato. São aquilo que nos difere dos demais animais. Os animais veem, sim, eles têm audição, sim, eles têm olfato, sim, mas eles não têm um dom que Deus só deu ao ser humano, que é o dom da fala. Juntando tudo isso, nós temos um dom especial que nós podemos falar, se comunicar através da fala. E é usando esses 5 sentidos, irmãos, que a gente pode perceber tudo que está à sua volta. Se você chegar no local que o cheiro está muito bom, se você chegar, por exemplo, na sua casa, quando a esposa está cozinhando, a mãe, e se o cheiro estiver muito bom, você estiver com fome, o que você vai fazer? Através daquele paladar,
atrás daquele cheiro, que vem através das suas narinas, o que é que vai acontecer? Você vai despertar a sua fome. Né? Pelo cheiro dá para até saber o que a pessoa está cozinhando. Não é? Da mesma forma, quando o marido chega perto da esposa, está toda bonita, perfumada, os olhos dele saltam de tanto prazer. Olha, é essa aí que eu quero. É essa aí que eu vou pegar mais tarde. Né? Mas é verdade, não é? É ou não é? Miguel, quando chegou em casa, ficou feliz quando viu a menina brincando lá, a neném correndo, mas você não ficou feliz quando a sua esposa sorriu com você? Deu vontade de dar um garra nela? Ou deu? Deu então. Nós somos assim, irmãos. Você é despertado pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você sente e pelo aquilo que você está vindo às suas narinas. Porque, primeira coisa, Mateus 12, 35, o homem bom, olha só, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro do coração, ele tira coisas más. O melhor tesouro que alguém pode ter em seu coração, que é, não é a palavra de Deus? É como que você quando você vai falar, por que quando a gente era do mundo, irmãos, quando você era do mundo, espero que isso não aconteça mais com você. Quando você acontecia algo que estava errado, quando você tropeçava, caía, quando você brigava, bateu lá no trânsito, sei lá, aconteceu um pequeno acidente, o que a gente fazia? Sabe aquela fileira de nomes, tudo complicado? Só saía palavrão, de desgraçado para cima, não é? Por quê? Porque o nosso coração estava cheio daquilo. É aquilo que o homem mau, do mau tesouro do seu coração, é que ele fala. É por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai. Os filhos estão pouco, mas a carne é fraca. A sua tendência é agir carnalmente, mas o homem espiritual, ele, do seu coração, ele vai tirar coisas boas. Irmão, você tem que ter coisa boa dentro de você. Por exemplo, lá em 2 Coríntios 5,17, fala que se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, não é? Amém. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Jesus entrou na sua vida? Se ele entrou em seu coração, pega esse número 5,17. Se o Senhor entrou na sua vida, quando você entregou sua vida para o Senhor, e Ele passou a morar dentro de você através do seu Espírito, se cumpriu isso aqui, nova criatura, as coisas velhas já passaram, e esse tudo se fez novo. Se você agora é uma nova criatura, as coisas velhas têm que se passar, irmãos. Você agora não pode continuar agindo. Você tem que saber que você tem um depósito. E tudo que você vê e ouve vai entrar no seu coração e vai fazer morada naquilo ali. É por isso que tem tanta música que não presta fazendo sucesso. Vou falar mais lá na frente. Porque o que o homem escuta entra no seu coração. Agora você é uma nova criatura. Você tem que pensar diferente, você tem que agir diferente. Você tem que tomar cuidado com o que entra pelos seus olhos e pelo seu coração. Né? Por exemplo, 1 Coríntios 2,16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é 1 Coríntios 2,16. Eu gosto muito desse verso, que fala que o crente convertido não é o crente que vem à igreja, não é quem ora de vez em quando, é aquele que entregou sua vida para o Senhor, aquele que é casado tem olhos para sua esposa, que é casado tem olhos só para o seu marido, aquele que sabe que se não cuidar da sua fé, não cuidar da sua família, negou a fé e é pior que o incrédulo, aquele que tem prazer em servir a Deus, aquele que tem prazer em estar na casa de Deus, esse tem a mente de Cristo. Irmão, que sabe o que é ter a mente de Cristo? É falar
falar como Cristo, agir como Cristo, pensar como Cristo. Em seus passos, que faria Jesus? Glória a Deus. Então você tem que falar como Cristo. A Bíblia diz que as palavras de Cristo seduziam as pessoas. Onde é que está escrito isso? Nos 4 evangelhos. As pessoas ficavam encantadas com ouvir Jesus, estavam seduzidas. Gostavam de ouvi-lo. Por quê? Porque ele falava e as pessoas tinham prazer de ouvir. Amém. Como quem tem autoridade, não como os fariseus impondo. Jesus apontava o caminho. Ele dava ouvido ao pecador. Ele sentou na fonte para conversar com a samaritana pecadora. Ele parou o enterro da viúva de Naim para ressuscitar seu filho. Ele foi na casa de Lázaro ressuscitá-lo. Então ele tinha prazer de estar onde as pessoas precisavam. E nós não temos esse prazer mais. O crente de hoje, irmãos, da maior tragédia de hoje, ele não quer se parecer com Jesus. O servo de Deus de hoje não quer se parecer com Jesus. Não quer se parecer com Cristo. Sabe o que é escrito lá em Mateus 26, 73? Lá conta uma história maravilhosa de quando o apóstolo Pedro negou a Cristo 3 vezes. Mas tem um momento que o evangelista Mateus registra o porquê que Pedro foi identificado. E eu gosto do que está escrito. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Olha só, Pedro, não é porque ele era galileu, não, é porque ele falava como Jesus. Lembra lá em 1 Coríntios 15, 33, fala que as más companhias ou más conversações corrompem os bons costumes? A pessoa, de tanto conviver com as pessoas, ela passa a parecer com as pessoas. O jovem, quando começa a andar com os coleguinhas da escola, com a malaiada por aí, o que acontece? Logo ele está andando que nem os malas, né? Como diz o Tiagão, pegando a mala. Andando que nem mala. É ou não é? Ele muda a maneira de falar, de agir. Ele não quer parecer com o pai, não quer parecer com a mãe. Alguns têm vergonha do pai, vergonha da mãe. Irmãos, você é servo de Cristo, você tem que parecer com Jesus. Você tem que falar com Cristo, orar com Cristo. Eu sei que eu não oro como ele, porque a Bíblia diz que ele orava a noite toda. E olha que ele era o Deus que se fez carne. Aleluia. E aí, irmãos? Eu preciso parecer com Jesus. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Diz Provérbios 4, 23. Sabe o que denunciou Pedro? A mania de falar. Por que as pessoas, você está lá no seu trabalho, você não está com Bíblia, o seu uniforme é igual ao do outro, ele sabe que você é crente. Ele sabe que você é servo de Deus, que ele te denuncia, irmão. Nunca aconteceu isso com você? Quem já aconteceu, levanta a mão. Por quê? A sua maneira de falar é diferente. A sua maneira de proceder é diferente. Amém. Olha o que Billy Graham disse: dobre os seus joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. Amém. Como é que eu posso ser amigo de Deus se eu não falo com Deus? Estava lendo algumas frases de Billy Graham ontem, ele falou assim, uma coisa que ele disse que é muito interessante, ele falou assim: olha, sabe, alguém disse, olha, o pecado está se proliferando como praga, há muito pecado. Ele falou: sabe por que tem muito pecado? Porque o homem perdeu o medo do inferno, das suas consequências. Ele praticamente disse: olha, o culpado de ter tanto pecado no mundo é porque os pregadores pararam de falar sobre o inferno, parou de falar que quem não serve a Deus, quem entregar sua vida para o Senhor, quem não santificar a sua vida, ele vai perder a sua salvação e vai para o inferno. E ainda diz mais: se a Bíblia não fosse verdade, se a santificação
não valesse nada, ainda assim foi maravilhoso servir a Cristo. Amém. Ele deve ter falado isso bem no final da sua vida. Glória a Deus. Um dia perguntaram para uma das filhas dele, a filha do Miligão, lá nos Estados Unidos, eles andaram comentando que a criminalidade aumentou muito. Ela falou assim: claro que aumentou. Você expulsou Deus das escolas, não pode falar em Deus, não pode falar em Deus das escolas mais. No Brasil não aconteceu isso? Colocaram Deus para fora. Não estou falando de religião, estou falando de Deus. Quando eu era criança, eu ia para a escola, o que a gente fazia lá? Tinha que, primeira coisa, ir para o pátio cantar o hino nacional. Entrar para dentro da escola, oração do Pai Nosso. Falava sobre Deus, tinha estudos sociais, moral cívica, tinha aula de religião, quase que era uma ética, né? Hoje em dia tem isso mais? Cadê minha nota, professor? Tem isso mais? Não. Tem. Por quê? Colocaram Deus para fora. O Estado é laico, não pode ter religião. Irmão, mas eu preciso. Vou repetir uma fala do Ratinho aqui do Carlos Márcio. Olha, quem leva seu filho para a igreja não vai visitar ele na cadeia. Palavra dele. Quem leva seus filhos para a igreja não vai visitar ele na cadeia. Então dobre os seus joelhos até que você e Cristo se tornem amigos íntimos. Aleluia. Aí você vai encher seu coração, o seu depósito daquilo que é importante. Aí você vai poder falar como Pedro e João: olha, não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar Jesus. Ou como o André falou: eu não tenho isso naquilo, eu tenho o amor de Deus para te dar. Amém. Você vai ter coragem de trazer alguém para a igreja. Sabe por que muitas vezes nós não trazemos as pessoas para a igreja? Pastor, é porque a igreja é feia, é porque a igreja não é moderna, não é nada disso. Se fosse assim, quando tinha o culto lá da Dona Maria, que não tem banco, não tem nada, as pessoas não iam, vai. É porque as pessoas estão entrando na igreja? Porque nós estamos perdendo a coragem de falar do amor de Deus para as pessoas. Você é aquilo que você tem dentro de você. Saiba abastecer o seu depósito. Como nós sabemos, o nosso depósito, nosso coração, ele é abastecido com o quê? Então você fala: pastor, o servo de Deus, ele abastece a sua fé com o quê? Se eu falar assim, abastecer sua fé é fácil. Oração, jejum, consagração, leitura bíblica, frequência dos cultos, não é? Mas o depósito do seu coração você não abastece só com oração, jejum, consagração. É com o seu convívio. Tudo aquilo que você convive, aquilo que está em volta de você. Principalmente o que vemos. Tudo o que vemos vai entrando por nossos olhos e vai para o coração. O que vemos, irmãos, pode ser aquilo que a gente lê, aquilo que a gente vê, assiste. Ou, infelizmente, agora o ser humano está sendo bombardeado por aquilo que está vindo nas redes sociais. Né? Estão sendo bombardeados diariamente por esses exemplos. Por exemplo, talvez você não tenha reparado, mas eu vou te mostrar. Em toda a propaganda, nas redes sociais ou na televisão, toda propaganda, todo filme, todo desenho é obrigatório, tem que ter um casal homossexual. Ou você não viu isso já? Sabe por quê? Qual que é a ideia do povo? Te mostrar que isso é normal. Mostrar que é normal. Sabe de uma coisa, irmão? A homossexualidade existe dentro da época do Sodoma e Gomorra. Você é livre para fazer o que você quiser da sua vida. Mas você não é livre, você é livre para fazer o que você quiser. Mas não para impor que o outro queira ser como você. Tá? Você não quer a salvação? Maravilha, eu quero. Se você não crê em Hebreus 12, 14, eu creio. Se quer a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Então você é abastecido do seu coração com aquilo que você lê. Leu a Bíblia? Você está lendo, você está abastecendo. Amém. Por exemplo, eu vou te contar um exemplo trágico na minha vida que aconteceu. Eu era solteiro, estava na casa da minha mãe, e até hoje eu lembro disso. Tinha uma jovem lá,
jovem senhora, era amigada com o cara, nem casada ela era. E ela, o que ela fez? Ela convivia com aquele homem. E ela era uma mulher, coitada, uma trabalhadora, dentro das suas limitações. O que ela fazia? Fazia jogo do bicho. Não tinha trabalho, não tinha nada. Ganhava muito pouco. E era alta madrugada, depois da meia-noite, escutei alguns tiros, foi ver, ela estava caída na porta da minha casa, da minha mãe, foi lá tudo supermercado, acabou tudo, com 2 tiros nas costas. O pessoal chegou, a polícia chegou, levou ela, contou quanto é que tinha lá no bolso, ele fez tudo perto da gente. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte, que eu fiquei uns 2 meses com essa imagem na minha cabeça. Até hoje eu lembro do boné daquele rapaz ali, irmão. Infelizmente, o que aconteceu. Sabe por quê, irmão? Nós ficamos com isso marcado. Você vê alguma coisa boa, fica marcado. Amém. Se eu te perguntar para o irmão Hamilton, que é o mais experiente aqui hoje, não falo mais idoso, mais experiente. Se eu te perguntar alguma coisa da sua infância, o que o senhor vai lembrar? Aquele momento muito alegre ou algo muito triste? Pensar quando seu pai deu uma surra, já apanhou quando é criança? Ou não? Só um pouco. A gente vai lembrar de quê? Quando você aprendeu a andar de bicicleta, coisas boas. Irmãos, então você é marcado, tem experiência que vai entrar na sua vida. Marca a sua vida com coisas boas. Amém. Você é servo de Deus. Olha uma coisa que o servo de Deus tem que lembrar. Larga desse negócio. Eu fui, eu tinha. Lá no mundo, você era, você tinha. Mas você não tinha Jesus também. Agora Amém. você tem. Amém. Glória a Deus. Em todas essas coisas, irmão, eu preciso saber que pode entrar na minha vida. Salmo 101, verso 3. Não porém coisa mais justa diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Cuidado com o que você tem visto. Cuidado, irmão. Até o seu casamento é exemplo. Você vai saber se seus filhos têm casamentos bons graças a você, ou ruins graças a você. Você é o modelo. É por isso que o pai e a mãe, os filhos têm que ver o pai e a mãe se abraçando, se beijando. Os filhos têm que ver o pai e a mãe orando dentro da Bíblia. O pastor Léo ensinou aqui, mas tem que ver abraçando e se beijando também. Gente, eu nunca vi meu pai dando um abraço na minha mãe. Só veio brigando e reclamando. Mas sabe por que ouvimos o tempo aí? Tudo aquilo que a gente ouve, depois da audição, que mais afeta o nosso coração é o que a gente ouve. Infelizmente, você tem que filtrar até tudo que você está ouvindo. Apocalipse 1:13, bem-aventurado aquele que lê e ouve as profecias desse livro e coloca em prática. O tempo está abreviado, o tempo está curto. As músicas de hoje não são uma fonte para Satanás. Nós temos que filtrar até os hinos. Por quê, pastor? Tem hino que é bonito, que é maravilhoso, a letra, a melodia é boa, mas na letra dele só está exaltando o ser humano. É aquilo que ele conquistou, aquilo que ele vai conquistar, é os dons. Irmãos, olha, eu aprendi na minha época, na minha fé, que o hino tem que exaltar o Criador. Falar de salvação, de glória e de bênção. Não, se falar de salvação, de glória, as bênçãos é no sentido de nós herdar a vida eterna. Então as músicas mundanas nem dá para falar, né? Alguns estudiosos falam que não tem uma música mais promíscua que a música brasileira. Principalmente essa merda, essa porcaria, desculpa a expressão, chamada sertaneja ou chamar sertaneja universitário. Pega qualquer uma. Cuidado com o que você está ouvindo, irmãos. Sabe por que Davi era homem segundo o coração de Deus? Ele era guerreiro, ele era homem valente, homem corajoso, mas tinha algo que muita gente esquece. Davi era músico e era poeta. 70% dos salmos foi ele que escreveu nos livros. Amém. Em média, 60% a 70%. O homem era poeta.
Ele gostava de falar da glória de Deus. Ele gostava de exaltar o Criador. Então tenha cuidado com o que você está vendo e você está ouvindo. Tá, irmão? Cuidado. A Bíblia diz que eu posso filtrar tudo aquilo que vem sobre mim. Como? Com a palavra de Deus. Seria mais ou menos assim como alguém já explicou. Nós temos, lembra quando a criança pequena não tem a famosa goleirinha ali? Alguns falam que aquilo ali é o centro do cérebro, né? O fluxo do sangue passa tudo aqui. Então o correto era o cristão entender totalmente a Bíblia e filtrar tudo com a palavra de Deus. Só vai entrar, só vai passar o que é bíblico. Tá? Você faz o suco de laranja, você não coa, só para ficar o melhor. Então você vai coar, mas o seu coador é a palavra de Deus. Mas pastor, como é que eu faço isso? Aqui é uma maneira, você tem que ler a Bíblia. Amém. Você tem que cumprir João 5,39. Examinar as escrituras, julgar eternas a vida eterna. Irmão, muito enche o coração com gratidão, né? Estamos quase chegando no final. Muitos enchem o coração de gratidão. Outros enchem o coração de materialismo. Ele só pensa no lado material. Está que nem na época de Ageu. Está preocupado com a sua casa, com a pintura, com a decoração, com o carro, com os bens. Está esquecendo da casa de Deus. Outros com o mundanismo mesmo. Seu coração só tem coisas ruins. Cuidado, irmãos, a boca fala que está cheio o coração. Desde que nós lemos diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro lá do coração, tira coisas boas. Quando você falar uma coisa ruim, por exemplo, você chegou na casa de alguém, tem uma criança de 2, 3, 4 anos, e aquela criança começar a xingar, ia começar a falar coisa feia. Quem que ensinou para ela? Hã? Ah, foi porque deixou o celular. O celular não vai ensinar isso. É porque viu o pai e a mãe falando. O que o papagaio fala? Hã? Você fica uns 3, 4, 5, 6 meses ensinando para ele. Seu papagaio fala alguma coisa? A gente, o senhor insistiu com ele para falar alguma coisa? Não é? A gente insiste com ele. A minha mãe romana também tem papagaio. Então ele não vai repetir o que você falou? Irmãos, olha, nossos filhos vai espelhar em nós algumas coisas. Algumas coisas vai falar: eu quero fazer de tudo para mim, não sei que nem meu pai, que nem minha mãe. Mas no geral nós somos exemplo para nossos filhos. Então cuidado com o que você está enchendo seu coração. Você ficar em pé, leia mais a Bíblia. Fica até chato eu falar isso, mas ora mais. Não sei se nós vamos conseguir fazer o que o Billy Graham falou. Dobre os seus joelhos e ore até que você se torne amigo íntimo de Deus. Não sei se vai dar para fazer isso, mas eu posso melhorar todo dia. Amém. Eu posso melhorar todo dia. Eu posso ser um cristão melhor, porque o meu depósito, o que eu falo, é o que está lá no meu coração. E se eu estou falando coisa ruim, Senhor, eu vou começar a encher minha vida. Eu vou começar a ler mais a Bíblia. Eu vou começar a orar mais, eu vou cantar mais. Amém? Vamos falar com Deus.